Estamos começando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Hoje, o nosso convidado é um ícone do jornalismo brasileiro. Tem uma história belíssima. Gente, é muito interessante por onde ele passa. Ele passa, as pessoas param, querem conversar com ele, bater o papo com ele, porque durante anos e até hoje, ele entra na casa da gente para bater aquele papo, contar aquela história do seu convidado, do seu entrevistado. E hoje eu estou aqui com essa honra de entrevistar Jackson Abrão. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você não pode perder e não saia daí. Que eu sou emotivo, todo mundo já sabe. Eu tento passar sempre o amor, esse em primeiro lugar. Esse é o meu pensamento. E acredito que na vida, o mais importante é você amar realmente aquilo que você faz. E hoje, recebendo aqui esse ícone, esse homem de uma história belíssima, que ele vai narrar, não, tem muita história para contar. Mas antes, eu quero só agradecer à Televisão Anguera, ao Jornal Popular, liberar o Jackson Abrão. Jackson, que honra, que prazer. A honra é minha, Juquinha. Que prazer ter você aqui, Jackson. O prazer é meu também, pode ter certeza disso. Conversar com você é uma alegria, até pelo seu astral, que você carrega com muita felicidade. A gente se vê, às vezes, no shopping para tomar um café, e você sempre é alegre. Você chega e espanta a tristeza, né? E por aí vamos, né? Pode ter certeza que a recíproca é rigorosamente verdadeira. Nossa, Jackson, eu estou emocionado, isso é fato, e honrado, muito honrado com a sua presença. Jackson, você tem uma história na televisão brasileira tão importante. Eu, às vezes, a gente está conversando mesmo, eu passo uma pessoa, o Jackson Abrão, é o Jackson Abrão, o carinho que as pessoas têm por você. Quantos e quantos anos o Jackson Abrão ali na nossa televisão, até hoje, levando uma mensagem, fazendo grandes entrevistas, e hoje aqui está sendo entrevistado, né, por mim, que é esse prazer que eu já te falei, e essa honra. Eu estou me sentindo em casa, batendo papo com você, acredite. Eu tenho certeza disso. Jackson. Sem formalismo, Sem né? formalismo. Você nasceu aonde? Catalão, Goiás, sudeste do estado. Eu vou te contar, acho que dentro da história que eu tenho, vale a pena falar para você como que decolou a minha carreira jornalística, né? Eu e um grupo de 3 ou 4 amigos estávamos lá em Catalão e perto de onde a gente morava, tinha um serviço de alto-falante. E eu tinha 2 vozes, não tinha acontecido ainda a transição das vozes. Você sabia disso? Que eu tinha uma voz fina e depois tinha a grossa, né? Ouvi comentários. E aí eu subi para lá e eu gostava de imitar alguns locutores, eu fazia imitações. Aí tomamos alguma cervejinha lá e o pessoal falou, já sobe aí, vai lá no microfone do alto-falante e faz umas imitações aí de narradores esportivos. E eu fui lá. Passado 15 minutos, o diretor comercial da Rádio Cultura de Catalão chegou lá para saber quem era que estava falando lá no microfone. Era eu, né? Serviço de alto-falante que decolou a minha carreira. Olha, cara. Interessante isso, é verdade. Aí fui locutor comercial na Rádio de Catalão. Resumidamente, para a história não ficar comprida, que tem tanta história, Juquinho. Aí eu fazia o curso o ginasial lá em Catalão, no Colégio São Francisco. E o diretor do colégio viu um dia eu fazendo também essas imitações. Ele falou, Jackson Abrão, eu vou falar com o Frei Chicão lá de Anápolis, ele vai a Goiandira, e ele é pertinho, você podia ir lá, porque ele pode te contratar. Olha aí. Eu estou te contando isso porque o que é a decisão correta na hora certa? Aí fui meu tio, que me levou lá a Goiandira, e chegando lá eu falei fino com o Frei Chicão, né? Aí ele falou, mas com essa voz que o padre falou para você tinha uma voz bonita. Eu falei, não, mas eu tenho ela mesmo, eu tenho outra.
Aí ele pegou um jornal, eu guardo até o nome do jornal, Estado de São Paulo. Lê para mim isso aqui. E ele perguntou o que eu queria ser. Eu falei, noticiarista, né? Olha, cara. Aí eu li, ele falou, não, eu vou te contratar. Aí ele me ofereceu cama e comida, e curso de completar o curso ginasial de graça, e eu trabalharia, teria dormitório também lá no colégio. Aí meu tio falou, Jacques, você já está terminando o ginásio, deixa você ir para Goiânia. Eu estou te contando isso, tanto que a boa sugestão, no momento certo, faz toda a diferença na sua vida. Na história da sua vida. Você está entendendo? E aí eu fui para Goiânia. Se eu tivesse ficado em Anápolis, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Você entendeu o que eu quis dizer? Como também teve um papel decisivo, um irmão meu já falecido, Jorge Abrão, teve uma época que eu estou, né, no grupo Jaime Câmara, eu estava me achando o rei da cocada preta, né? Uhum. Aí pedi um salário lá para o seu Jaime Câmara. Naquela época, a conversa era com o próprio dono, né? Aí ele falou, não, eu posso te pagar tanto. Eu achei que era pouco, né? E virei pro meu irmão, falei, ô Jorge, eu vou sair de lá, eu não quero ganhar só isso, não. Eu já trabalhava na Rádio Anhanguera e na televisão, né? Aí o Jorge falou, não, você não vai fazer isso, não. Lá a empresa é boa, o homem é correto, você pode ficar quieto lá, que é lá que você tem que ficar. Você vê, você aceitar a boa indicação, acho que Deus te ilumina, né? Porque esses dois casos mostram tanto que um bom conselho, na hora certa, salva a gente de muitas coisas ruins, né? Muitas coisas, e essa história bonita que você continua escrevendo para todos nós. Jackson, mas na hora que você gravou com essa voz? É com essa que eu tenho hoje, né? Pois é, como é que foi isso? Tem tanta história engraçada. Porque você falar fino e de repente vem essa voz. Eu vou te contar o que acontece. Posso te contar um caso assim? Por favor, assim, por favor. Marcante. Eu, o Jurandir Santos e o Arthur Rezende íamos muito numa boate que tinha em frente ao Prédio do Popular. Não sei se você se lembra dela. Você é mais recente, né? Provavelmente você não lembra. Menino. E lá tinha umas danças, eu dançando lá com a mulher, tal e coisa, só dançando, não tinha nada de anormal. Mas eu falava grosso, né, na hora que eu estava dançando. Porque senão ela ia achar, desviar a minha... Estava escutando aí. Aí, passados uns dias, eu estava com meu pai, eu lembro da Rua 3, perto do Bar das Vitaminas. Isso tem muitos anos, eu não era nascido ainda. E aí, essa mulher com quem eu dancei me cumprimentou, só que eu não lembrava mais dela. E falei fino. Ela destampou aí. Aí eu virei pro meu pai, eu não vou falar mais fino, eu vou dar um jeito. E aí eu impostei a voz. Aí eu liquidei com a voz fina. Interessante, né? Mas muito interessante. Não teve apertar de botão, cirurgia, nem nada. Não. Eu fiz a opção pela voz. Talvez alguns amigos e parentes falaram, isso é porque você foi criado com vó? E você começou a ficar muito mimado, né? Eu falei, não, mas não é isso não. É que existiam mesmo, né? É muita história com essa voz. Se for contar tudo, nós vamos até 2 dias seguidos. Mas a curiosidade é, depois de tudo isso, você entrar na organização Jaime Câmara, que já se fazem o quê? 58 anos. Vai fazer em outubro 58 anos. 58 anos. E não vi esse tempo voar. Como é que o Jackson Abrão entrou ali? Como que foi a sua chegada na televisão? Eu vou te contar 3 casos, assim, por exemplo. A primeira rádio em Goiânia que eu fiz teste foi a Rádio Universitária. Sim. Passei no teste. Aí tem um primo meu que conhecia o Naves Paiva, que era locutor da Rádio Brasil Central. Ele falou, você não quer fazer um teste na Rádio Brasil Central? Eu falei, quero. Aí fui lá no Naves Paiva, fui falar com ele, né? E aí ele olhou para mim, mas você com essa voz, você quer ser noticiarista, rapaz? Aí eu falei, não, tem outra. Aí eu exibi a voz para ele. Muito interessante. Aí ele falou, não, eu vou te levar lá no Luiz Rotary, que era o diretor artístico da Rádio Brasil Central. Ele tinha um estúdio lá para gravar. Na Rádio Brasil Central tinha novela produzidas aqui. Aí o Rotary me cumprimentou, era o diretor artístico. Falei, olha, mas esse menino com essa voz aí quer ser noticiarista? Eu falei, não, ele tem outra. Tem outra, ele pode deixa ele fazer uma gravação.
Juquinha, eles marcaram uma semana depois para eu fazer a gravação lá na Rádio Brasil Central. E o porteiro lá viu eu falando fino, e eu acho que ele espalhou, falou, gente, olha que mediocridade desse cara querer ser noticiarista. Eu não sei se ele usou a palavra mediocridade, mas ele plantou uma semente como se fosse uma gozação gravar comigo, né? Aí me deram o mundo em sua casa, né? Tinha uns 8 ou 10, assim, olheiros lá em volta. Aí eu soltei a voz grossa, né? Lógico. Aí houve aquele espanto geral. Fui contratado. 6 meses depois, eu estava a fim de buscar. Lá eu fiz um tal de plantão de notícias, a Sentinela da Informação. Era um noticiário de 4 notícias, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, até 8 da noite. E eu achava aquilo muito pouco para mim, eu queria mais, né? Eu queria fazer uma coisa mais contundente, né? Alguma coisa que pudesse me... É um sonho de crescer, né? Que quem tem. Aí, conversando um dia com o Arthur Rezende, ele me sugeriu que eu fosse conversar lá na Rádio Anhanguera. Aí fui, enfrentei o mesmo desafio. O Teixeira Filho, que era o diretor de jornalismo, mas o Arthur, esse cara quer ser locutor noticiarista com essa vozinha aí, não tem chance, sem chance. Não, tem outra. Aí o meu mesmo ritual. Aí, tem tanto caso dessa voz, eu vou te contar uma das mais destacadas. 1964, intervenção federal em Goiás. Os militares vieram, derrubaram o Mauro Borges, né? E o Zé Divino, que foi nosso colega por mais de 50 anos, né? Você conheceu também, uma grande figura humana. Demais. Ele foi para a rua para acompanhar a cobertura e conseguiu pegar os termos da intervenção federal em Goiás. Aí da rua ele mandou para mim. Aí eu fui para o estúdio, naquela época de manga de camisa, não tinha terno nem nada, era uma informalidade absoluta, né? E eu li a nota de intervenção federal em Goiás. E aí seu Jaime estava lá na sala dele com um militar, me chamou para ir lá. Aí ele falou, Jacques, esse militar aqui, eu não sei se era coronel, acho que era um coronel. Ele falou, queria te conhecer, ela gostou muito de ver a sua leitura lá da intervenção federal, e aí eu falei fino, né? Aí o trabalho, mas esse não é o cara que estava fazendo... É esse caboclo, não. Bom demais. Aí eu tive que falar grosso com ele um pouquinho, né? Para mostrar que eu não... tem muita história. Isso aí, se for contar uma por uma, vai longe demais da conta. E são essas histórias que trouxe o Jacques até aqui. Essa mudança de voz, né, esse sentido, porque hoje você adotou, quando foi que você adotou e não voltou mais para essa outra voz, né? Que aí você começou a fazer... eu acho que eu estava com 19 anos, quando eu implantei a voz. E ficou com ela. Não foi forçação de barra, não. Como é que isso Eu aconteceu? não sei. Psicológico, será? Não sei. Eu não tenho uma explicação, vamos dizer assim, concreta para dizer, ó, mexeu na garganta, fez operação. Não fiz nada. Vou te contar outro lance também, que durante a intervenção federal em Goiás, vieram jornalistas do Brasil inteiro, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, né? Aí um cidadão que era diretor lá do Jockey pediu para eu ir fazer aquelas imitações que eu sabia fazer. E falou, já que você fez aquelas imitações, eu vou te contratar, você vai fazer. Ele me deu um cachê naquela época milionário, era um salário mínimo para eu trabalhar menos de meia hora. Não. Vai escutando, pra você ver o que é o destino. Acabei de fazer as imitações. Eu não sei se foi um cara do Jornal de São Paulo, Estado de São Paulo, ou da Folha de São Paulo. Um deles sugeriu que eu fosse para São Paulo. Goiânia já estava grande demais na minha cabeça, né? Eu falei, não mexer com isso, não. Estava morando com uma tia minha aqui, né? Estava muito bem agasalhado. Eu não agradeci a gentileza, mas não aceitei, não. É interessante isso que eu lembrar. Isso se eu tivesse ido para São Paulo, eu não sei o que seria de mim, né? Com certeza você seria o Jackson Abraão com uma história belíssima. É uma curiosidade, porque todo mundo tem. Jackson, você não foi embora, você continua aqui, mas respeitado no Brasil inteiro, né? Respeitado. Um jornalista com... A sua história, Jackson, era uma história tão bela, tão importante para todos nós e serve como exemplo de dignidade, sabe? Uma história de dignidade.
Jacques, e como foi você entrar? Você saiu, foi para o rádio. Como foi ser o apresentador do jornal da TV? Eu vou te contar como é que... Essa transição. Um dos sócios do Jaime Câmara chamava-se Rebouças Câmara. Era um cidadão mais simples, menos intelectual que o Jaime Câmara, né? Mas ele gostava de ver eu fazer o noticiário da rádio. Né? Ele foi lá e buzinou na cabeça do seu Jaime: tem um menino aí que você podia levar para a televisão. Vai escutando, a gente não esquece disso. Aí o seu Jaime me chamou lá ao lado do Tasso Câmara e do Cunha Júnior. Você lembra do Cunha Júnior? Muito. É. Aí resolveu lançar um noticiário na TV comigo, chamado Covap Informa. Eu não sei, não deve existir mais Covap, né? Mas eu lembro muito da Covap. E aí ele virou para mim, o seu Jean, e falou: ó, você vai trabalhar lá com o Zé Divino, se você aprovar, aí no mês que vem eu faço seus vencimentos. Nossa! Textualmente, eu não esqueci disso. Foi assim que começou. E lá estou até hoje, né? Mas essa transição, você ir para o jornalismo, para a televisão, né? Como foi isso para você? Porque era uma mudança, aí era a imagem, não era só a voz. Olha, a verdade é que aí o trabalho começou a ficar muito pesado. E a mudança muito ajudou o sentimento da Magda Santos. Você deve se lembrar também, dela. Lembro. Ela falou: não, Jacques, você podia ficar só na televisão, tá puxado demais. Eu fazia os noticiários na rádio de hora em hora até 11 da noite. E trabalhava na televisão. E tinha naquela época, eu não era só noticiarista, como o Zé Divino não era também. A gente tinha, chamava-se locutor de off, né? Locutor de off. Porque naquela época a propaganda, a maioria era escrita, não tinha VT, não tinha filme, era aquela coisa no gogó. Você acabava de ler o comercial e descia correndo para apresentar o jornal, né? Era assim que funcionava, né? Então foi isso, a Magda sugeriu e aí a empresa concordou. Aí eu fiquei só na televisão. Isso durou, essa transição da rádio para a televisão, foi de 4 a 6 anos. Eu não lembro mais assim, rigorosamente. Precisamente. Então, o que seria muito interessante, né, te lembrar? A rádio ficava num ponto, o jornal ficava no meio e a televisão ficava voltada ali quase para a Rua 8. Você lembra onde era, né? É interessante. Então foi assim. E teve momentos assim da televisão que determinaram a liderança da TV, foram o fato de você não depender só de um grupo jornalístico. No caso, por exemplo, a TV Rádio Clube, ela ficava ligada só à programação da Rede Tupi. Né? Tupi não, associado, diários associados, né? Então, o que acontecia? Eles tinham só aquela programação, enquanto a TV Anhanguera podia colocar Record, o Excelsior, né? Você tinha um bloco vamos dizer assim, de compra de produtos mais amplo, né? E isso deu à televisão Anhanguera a liderança, porque, por exemplo, não sei se você já leu um livro da Globo lá, e eu esqueci o nome dele agora. Ele falando que um dos primeiros grupos a se filiarem à Rede Globo foi a TV Anhanguera. Porque nós já tínhamos uma liderança no mercado, quando fez a filiação com a Globo, né? E aí isso deu um upgrade na TV Anhanguera. E teve um momento histórico também, que foi o incêndio na TV Anhanguera, que destruiu tudo. E em menos de um mês nós já estávamos no ar de novo. Né? Essa história você lembra disso? Lembro disso. Foi interessante como o mercado de Goiânia reagiu à solidariedade deles. As empresas mantiveram toda a comercialização, o pagamento, né? Não suspenderam o pagamento das publicidades, né? A dignidade, né? A televisão, a organização Jaime Câmara, um grupo maravilhoso. Eu acho Júnior isso, Câmara, toda aquela equipe, né? Eu quero falar de alguns amigos que dali, o Domiciano, o Zé Mário, né? Daqui a pouco a gente toca nesse assunto. Mas, Jackson, e você também depois, logo em seguida, você assumiu a
A direção. A direção de todo esse processo, né? De jornalismo, foi. Jornalismo. Eu fui diretor de jornalismo 38 anos. Se você buscar no Guinness Book, talvez você não ache ninguém que tenha durado tanto tempo, né? Foi uma felicidade para mim. Tive a oportunidade de conhecer gente de São Paulo, do Rio, da Globo, né? Foi muito enriquecedor para mim. A empresa mandou eu fazer um master de jornalismo lá em São Paulo. Tem um fato que eu tenho que citar para você que é interessante. Decreto presidencial me tornou jornalista sem eu ter o curso de jornalismo. O governo federal, naquela época que o Castelo Branco baixou essa medida, não havia escola de jornalismo. Uhum. Então, nós e quem já estava trabalhando no jornal, na televisão, no rádio, e tinha atividade eminentemente jornalística, foram considerados jornalistas, né? Então foi um concurso superior de graça. De né? graça. Jacques, olha só, a gente está terminando esse bloco. Uhum. Você vê tanto que Passou passa rápido. passa. E olha só quantas histórias e quantas você já contou. E a gente volta já já. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais histórias de Jacques Abrão. De volta com Jacques Abrão. Jacques, eu fico pensando, porque quando você está no lugar, por exemplo, a gente está ali no shopping, a gente está batendo papo, estou conversando, tomando um café, de repente eu escuto, olá, a gente já identifica, sabe que é Jacques Abrão, porque existem vários locutores, várias vozes maravilhosas, isso é inegável, mas a sua, a gente identifica rápido. Então eu vou referendar o que você está dizendo, te contando a seguinte realidade. Eu vou tomar um café e passo absolutamente desconhecido, até eu abrir a boca. É interessante isso, porque o que eu imaginava? Que eu seria reconhecido pela cara, né? E não é. É a voz que marca a cabeça dos goianienses e dos goianos. Interessante, né? Muito. Né? Eu nunca imaginei que seria isso que me tornaria conhecido. Às vezes, você sabe o que existe até hoje? Por exemplo, passam pessoas e falam assim para mim, Jacques, fala boa noite para mim. Fala boa noite. Foram quantos anos esse na televisão, esse boa noite? Tem um amigo que fez a seguinte pergunta para mim, lá num futebol que a gente joga ali no campo do Luiz Bittencourt. Ele falou, Jacques Abrão, você já contou quantos boa noites você falou? Eu falei, não deu para contar, não. Foram muitos, né? Quantos boa noites e quantos boa noites você recebeu de casa, né? Tem histórias disso. Boa noite, a pessoa, boa noite, Jackson, né? Isso na inauguração da TV de Jataí, aconteceu exatamente isso. Aproximou-se de mim uma senhora lá, né, e depois da solenidade de inauguração da TV Anhanguera lá em Jataí. Ela olhou assim para mim com sobriedade e seriedade. Falou, Jacques Abrão, agora eu vou te cumprimentar e você vai me responder, tá bom? Olha que bacana. É interessante isso, demais, né? E outra coisa que marcou, que é muito interessante, eu estava chegando ao Flamboyant, aí tinha uma mãe e uma jovem junto com a mãe. Falou, mãe, olha lá o homem da janta. O horário que você fazia o jornal. Olha lá o homem da janta, mãe. Nossa, já. É interessante isso, né? Demais. Você marcou e marca a vida de todos nós. Quem fala de jornalismo, quando eu falei que você viria aqui, Jacques, olha só a importância da sua história. Eu tenho orgulho de falar isso para você. O Jacques Abrão fez e faz a gente acreditar num jornalismo sério. Porque todas as vezes que você entrava na televisão, que você falava boa noite, ou que você ia passar uma mensagem ali no jornal, a gente sabia que era alguma coisa e você chamava a gente ficava quietinho para ouvir essa seriedade, né? Esse trabalho que você faz. Você sente isso, essa resposta? Olha, você sabe o que eu acho que eu tenho que agradecer muito? Eu não fiz lambança ao longo da minha carreira. Eu não tive banda, não fiquei preso a nenhum processo político de A, B ou C. Então, você pode observar pelas entrevistas que eu faço, eu não tenho restrição do PT, do MDB, do PSDB,
do DEM, de qualquer outro partido. Quer dizer, as pessoas confiam que vai ser uma entrevista digna, né? Não tem segundas intenções, não tem nenhum tipo de armação, graças a Deus, né? Olha, Juquinha, homenagens a gente tem sempre, graças a Deus, nas ruas, né? Mas uma que me marcou muito foi o governador Ronaldo Caiado, na recente entrevista que eu tive com ele, quando ele falou da minha história, assim, de uma forma muito, muito feliz. Eu fiquei muito feliz e me emocionei. Eu falei isso para ele na hora. Agora eu queria te contar o que me ajudou a ser mais afetuoso com as pessoas. Sim. Eu estava no Flamboyant um sábado, guardo bem isso. Isso tem muitos anos, viu? E estava de short, aquela coisa de sábado, fim de semana, né? Aí veio uma mulher e me abordou e ressaltou um monte de coisa a meu respeito, tudo de coisas elogiosas. Eu ouvi com atenção, mas não me exaltei, não. Oh, muito obrigado, tá? E fui embora. Aí ela foi atrás de mim, pegou no meu braço, falou: Jacques Abrão, você talvez não tenha percebido uma coisa. Para mim, você é como se fosse um membro da minha família. Eu falei: viu que você sabe que a partir daí você tem que ter paciência também, né? Mas você tem que ser mais carinhoso para quem te procura, que está... você está entendendo? Às vezes a gente naquela ansiedade de ir embora ou de querer mudar de assunto, né? E às vezes eu pequei algumas vezes nesse sentido. Mas eu acho que você pecou muito pouco. Porque você sempre foi muito atencioso com todos. Mas ela me ajudou a ser mais carinhoso. Agora eu quero te contar assim, os fatos que marcaram a minha carreira, para mim, como momentos de, vamos dizer assim, de felicidade. O primeiro deles, eu fui o único jornalista goianiense e goiano que lembrou que o Pedro Ludovico tinha fundado Goiânia. E o que eu pensei? Falei: olha, eu tenho que fazer um passeio com o Pedro Ludovico pela cidade. E aí eu recorri ao ex-prefeito, foi o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, e ele se juntou a mim, ou eu me juntei a ele, e fomos convencer o Pedro Ludovico a fazer esse passeio. Fizemos esse passeio pela manhã inteira. E está lá nos arquivos da TV Anhanguera, né? Tem momentos de extrema grandeza para a história. Eu lembro lá no Morro da Serrinha, eu falei: doutor Pedro, foi daqui que o senhor definiu a criação de Goiânia? Foi. O que o senhor falou? Vai ser aqui. Ele era lacônico, né? Era a postura de coronel, né? De autoridade mesmo, né? E o outro momento que eu acho que politicamente foi o momento mais forte que a TV Anhanguera e a TV Goiânia teve. O Íris Rezende estava se anunciando como candidato a governador, porque ele foi cassado como prefeito, né? E o Índio Arteaga era o prefeito nomeado de Goiânia. E eu devo a essa ideia, eu tenho que fazer registro histórico, porque eu divido as honras, né? A Márcia Elizabeth falou assim, ela gravou alguma coisa lá na Assembleia, eu não lembro se foi com o Íris ou com o Índio Arteaga, deve ser com o Índio, com o Íris. E nessa gravação, o Íris fez algumas críticas, alguma coisa contra o Índio. Aí a Márcia chegou à redação e falou: Jacques, você já pensou em fazer um debate dele com o prefeito? Aí eu fui lá no seu Jaime e falei: seu Jaime, eu estou pensando nisso, isso. Ele falou: não, pode tocar em frente. Fizemos esse debate. Só para você ver a dimensão que isso tomou. Na hora que terminou o debate, tinha desfile de caminhões e carros na rua. Terminou mais de meia-noite esse debate, quase 1h da manhã. Porque naquele momento estava em jogo vamos dizer assim, o caçado e o caçador. Então, né, é uma coisa que marcou demais da conta. Isso foi... E tem um detalhe para você ver o que era ainda a presença da mão forte do poder do governo federal. Eu estava na sala com Jaime Câmara, e aí a secretária virou para mim e falou: Jacques, é uma ligação de Brasília para você. Estava na sala do seu Jaime Câmara, esperando o Índio Arteaga e o Íris, né? Aí atendi, e o cara perguntou assim: esse debate de vocês é ao vivo?
Não. Aí eu botei uma interrupção. Quem é? Não, eu queria saber se é ao vivo. Não, é ao vivo, sim. E era de Brasília a ligação. Não estou dizendo que foi do governo, mas isso existiu. Você está entendendo? Para você ver o que era ainda a marcação cerrada em cima das coisas, né? E você vem acompanhando e passou por vários processos, vários momentos assim, né, Jackson? Passei. E não mudou a sua trajetória. Não. Eu queria saber, hoje você tem um programa de entrevistas, né? Que é o Jackson Entrevista. Jackson Abrão Entrevista. Jackson Abrão Entrevista. Você continua fazendo grandes entrevistas. Obrigado. Né? Grandes entrevistas, esclarecendo pra gente, levando pessoas. E como você falou, não tem essa coisa de você ficar na proteção. Você faz aquela pergunta que a gente quer saber, né? Eu acho que não precisa agredir ninguém. Exato. Mas você tem que perguntar aquilo que a pessoa que está nos vendo gostaria de fazer, né? A gente tenta interpretar o sentimento da população. Não sei se a gente consegue sempre, né? Mas a gente tenta, né? Boa vontade, pesquisa, né? A gente tem que pesquisar. Se eu vou entrevistar alguém que eu não tenho muita bagagem sobre ele, eu me socorro com colegas da redação. Você tem que ter a humildade de aprender sempre. Ouvir, principalmente. Aprender, porque você não sabe tudo. Você vai fazer uma entrevista, por exemplo, na área econômica. Você tem que conversar com alguém que tem domínio dessa área, né? Não pode, você pode chegar lá e querer descobrir coisas de quem tem, vamos dizer assim, porque o jornalismo hoje é setorial, né? Você sabe, tem a editoria de economia, tem a editoria política, editoria de cidade, né? Então você tem que absorver parte desse conhecimento. É óbvio que muita coisa você já sabe, né? Mas você tem que buscar apoio sem constrangimento. Eu não tenho constrangimento nenhum. E como é o Jackson Abrão nesse momento dessas mídias sociais, né? Eu vejo agora que você está até com o Instagram, né? Está entrando aí. Como é o Jackson trabalhar com esses jovens, com essa nova história, com esse jornalismo? Tá aí? Como o Jackson enxerga esse novo jornalismo? Isso que a gente está acompanhando. Olha, eu vou ser bem realista com você. Eu estou aprendendo agora. Nesse campo eu tenho que reconhecer uma limitação que eu tive, porque você já viu como que a criança, o jovem lida com a tecnologia? É uma coisa fantástica, demais, né? Você pega um menino de 5 anos, ele deve mexer com o celular melhor do que o pai. Muito. Então, a questão das redes sociais foi decisiva na mudança do jornalismo, dos jornais, né? Não tem como você... Não volta mais. Ela impactou nos veículos, nos jornais, na TV, talvez menos no rádio. Eu acho, não sei se você concorda comigo. Eu acho que o rádio talvez tenha sido... É a impressão minha, isso não tem constatação científica. Eu acho que o rádio ainda consegue, na minha opinião, seguir. Porque o rádio também, quando surgiu a TV, falava-se que o rádio seria engolido pela TV. E não foi. Não foi. Ele continua forte. Eu acho. Até pela questão de você estar no carro e poder ligar, né? Você liga ali, pô. É a questão de você não está sendo obrigado a ver a imagem, né? Mas você pode ouvir e tudo vai passar através do programa de rádio. Ô Jackson, você sempre, como chefe, editor, né? Você sempre deu espaço dentro da televisão, dentro do Jornal Popular e na televisão Anhanguera para o artista. Como você enxerga isso hoje, esse movimento nosso, os grandes artistas que passaram ali? Eu lembro que todas as vezes que eu ia estrear uma peça de teatro, um espetáculo, alguma coisa, eu ia até o Jackson Abrão e ele me recebia com tanto carinho, com tanto amor e respeito à profissão. Eu acho que foi uma herança de Jaime Câmara isso. Havia e há um compromisso da empresa com a arte e a cultura. Isso aí é inquestionável. Partiu da cabeça do pai e o filho segue com isso também. Valorizar os artistas regionais, e vamos dizer, e a arte também. Eu tenho uma frase que eu gostaria um fato que eu gostaria de contar, para você ver o que é a humildade da pessoa. Porque você falou em arte, eu lembrei daquela pianista Belkiss Spencieri. Ela foi lá na minha sala e tinha uma peça que ela ia fazer, lá uma apresentação lá no Teatro Goiânia, que nós já iríamos fazer. Mas ela foi lá, me explicou o que seria
a apresentação, tal e coisa. Eu falei, não, dona Bisquinha, nós vamos lá, tá, pode deixar. Aí fomos, fizemos a reportagem, passados 2 dias, ela foi lá à empresa de novo, foi na minha sala, falou, Jacques Abrão, quem pediu veio aqui te agradecer. Não. Olha que show de humildade, Demais, né? demais. O tamanho dela não precisava disso, né? Mas ela cativava por isso, né? É uma humildade que coisa, que não fiz nada, eu fiz só reconhecer o tamanho. Você fez muito. Eu quero aproveitar esse gancho em nome dos artistas e agradecer você, sabe? Eu sempre fui muito grato e sempre tentei passar isso para você com o amor que eu tenho por você, Obrigado. o amigo que eu tenho, o Jacques Abrão. E quero agradecer toda essa oportunidade que você deu e continua valorizando o artista. A nossa classe é uma classe que você sabe muito difícil. É nessa pandemia mesmo. Tudo ali parou tudo. Os artistas, né, estão sofrendo até hoje com isso, com esse momento difícil, né? E você sempre, Jacques, estendeu a mão. Olha, eu acho que eu fiz o que é correto, né? Nada além disso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, e nós temos grandes artistas aqui, né? Seja cantores, seja artistas como Juquinha mesmo, né? E temos figuras maravilhosas aqui, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir músicas, por exemplo, do Marcelo Barra, do João Caetano, né? Não é? Vale a pena. Tem outros aqui. Nós já tivemos aquela cantora, que eu não estou lembrando do nome, ela até tinha uma música numa novela das 6 da TV Globo. Maria Eugênia. Maria Eugênia, né? Maria Eugênia, Fernando Pirillo, Pádua. Pádua, eu né? gosto muito do Cláudia Pádua. Vieira. Tem muita gente boa. Grandes talentos, né? E todos esses talentos foram muito bem tratados e muito bem recebidos por você. Acho que é pela TV, né? Não foi uma dedicação só minha. Acho que a gente conseguiu, assim, fazer o que deveríamos fazer. Nada além disso. Mas o Jacques, através do Jacques, a sua indicação, a sua vontade de atender a gente tão bem, a sua educação, sabe, isso marcou muito. Jacques, a sua história, eu vou ser sincero para você, você falou de emoção. Quando o governador, o Caiado, citou um momento para você e falou sobre você. Hoje, nesse momento, eu estou numa emoção muito grande de estar recebendo o Jacques Abrão pela sua história, pelo seu trabalho de seriedade, pelo seu carinho, pelo valor que é o Jacques Abrão, que eu acho que a gente tem que contar história e falar de pessoas que fazem e que deixam a marca dela, a marca do bem. E você é isso, Jacques. Eu acho que maldade eu nunca fiz. Não. Não tive. Não tive, não faço e não farei. Né? Eu acho que tem uma coisa que você não pode desprezar. A consciência da gente tem que estar sempre tranquila. Se você fizer um mal para alguém, aquilo, se você tiver bom senso, né? Aquilo vai ser carregado para o resto da vida dela, né? E você faz bem pra gente, Jacques. Jacques, nós estamos terminando. E eu queria que você fizesse uma gentileza de olhar para essa câmera e mandar uma mensagem para essas pessoas, para esse telespectador, para que está lá em casa, que acompanha você ao longo desses 58 anos de carreira. Olha, Juquinha, eu só tenho primeiro que agradecer demais a sua generosidade. Você me botou num patamar que eu acho que foi meio exagerado, mas como você é meu amigo, eu acho que dá para perdoá-lo por isso, né? Olha, eu quero agradecer a sua gentileza da TV Gazeta e dizer que, para mim, foi uma honra estar aqui com você. E dividir também com a sociedade, com o goianiense, com os goianos, o tributo que, nesse momento, você está me permitindo, né? Eu acho que você exagerou muito, mas a amizade, às vezes, faz a gente ir além do horizonte, né? Muito obrigado, Juquinha. Felicidades para você, hoje e sempre. Jacques, não exagerei. É a sua história que tem todo esse valor. Sabe, o que eu falei aqui foi realmente de coração, Obrigado. de respeito, sabe? Nós, aqui da TV Gazeta, a gente está muito agradecido, Televisão Anhanguera, a organização Jaime Câmara, liberar esse homem fantástico, esse ícone do jornalismo brasileiro. Jacques, obrigado. Deus lhe pague, viu, Juquinha? Eu que agradeço você e que Deus nos proteja sempre. Com saúde, né? Com saúde. Daqui a pouquinho eu volto.
Fica aí. Estamos de volta com o programa Horário Nobre com Juquinha, com o quadro Horário da Lei, com o Dr. Luiz Fernando. Sempre um prazer estar aqui no seu programa todos os domingos, meu amigo. Prazer é nosso. Qual o assunto de hoje, Dr. Luiz? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política, mais especificamente sobre partidos políticos. Recentemente nós tivemos aí a fusão do PSL com o DEM, mas além dessa fusão, gostaria de falar um pouquinho sobre as federações. Muita gente não sabe, mas é um novo instituto que foi criado aí, envolvendo os partidos, para, em tese, substituir as antigas coligações. Desde a eleição de 2020 não se tem mais coligações, essa figura das coligações elas deixaram de existir. Que eram essas coligações? Era a união dos partidos durante o período eleitoral e eles funcionavam como um partido só. E aí faziam umas chapas, as chapas reuniam candidatos de todos os partidos que estavam envolvidos dentro das coligações, e ressaltando que eu falo que deixou de existir as coligações proporcionais, porque as majoritárias elas continuam podendo existir. E aí as federações vieram para substituir. Qual que é a diferença de federação para coligação? A federação, assim como a coligação, ela continua sendo uma reunião de partidos, que eles funcionam como se fosse um partido só que não somente no período eleitoral. As federações elas continuam existindo mesmo após as eleições. O que isso significa? Que após as eleições ocorrendo aí, os candidatos membros dessas federações sendo eleitos, eles vão continuar como se fosse um partido só durante o período do mandato, de pelo menos 4 anos. Tá? Então, assim, a federação ela pode ter um prazo estipulado, mas o mínimo são 4 anos. Pode ser mais, pode ser 5, 6, 7, 8 anos. Mas, enfim, o mínimo é 4 anos. E o que acontece? Esse funcionamento ele vai funcionar desses partidos que participam da federação. Vão funcionar como se fosse um bloco, tá? Então eles vão ter uma representação única de liderança nas câmaras, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. E uma outra diferença de coligações para federação. As coligações elas poderiam ocorrer de maneira diferente. No âmbito nacional, estadual e municipal. Com as federações, não. A federação ela ocorre no âmbito nacional e ela vincula os partidos no âmbito estadual e no âmbito municipal, o que tem se tornado uma dificuldade para os partidos. E aí, ressaltando que o TSE havia feito uma resolução, estabelecido uma resolução, que o prazo máximo para a formação de coligações seria no dia 2 de abril. Porém, por uma cobrança dos partidos, diante dessas dificuldades, dessas negociações, esse prazo foi excepcionalmente estendido até o dia 31 de maio, que é o prazo máximo de formação dessas federações. Por que é importante as federações? Porque os partidos eles passam a ter, além de uma formatação de chapas com maior facilidade, eles passam a ter acesso também a questão de um fundo maior, né, um acesso ao fundo eleitoral, e bem como também o tempo de rádio e televisão também ampliado. Então, é por isso que é importante as federações para os partidos políticos. Nossa, são muita coisa acontecendo, né? E esse ano é um ano de eleição. Quero voltar mais nesse assunto, hein, doutor Luiz? Vamos? Vamos voltar nos próximos programas. Obrigado mais uma vez e até domingo que vem. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do seu programa, meu amigo, e acompanhe a gente todos os domingos aqui na TV Gazeta a partir das 19 horas. Daqui a pouquinho eu volto. Estamos terminando mais um programa Horário Nobre com Juquinha. Hoje nós tivemos aqui a presença do ícone do jornal brasileiro, Jackson Abrão. Quero agradecer à organização Jaime Câmara por liberar esse jornalista maravilhoso, com a sua história belíssima, que passou aqui pra gente. E até domingo que vem, com o programa Horário Nobre com Juquinha, com mais uma entrevista, mais uma história para vocês.